Amém? Amém? Amém. Não pode se sentar. É sempre um desafio, né? Trazer a palavra que o Senhor tem para o seu povo. Mas eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de algo que o Senhor tratou ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele fará o mesmo com o seu. Eu trouxe a Bíblia, onde abri em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, e sobremaneira ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, a palavra a qual o Senhor tratou o meu coração, o Senhor falou comigo, a qual o Senhor trouxe inúmeras correções e objetivos, ó Deus, para ser traçados em meu coração, e eu creio que o Senhor tem algo para falar com o teu povo nessa noite. Nós possamos abrir as nossas mentes, rasgar os nossos corações, e que a tua palavra possa fazer efeito em nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando com uma de suas igrejas que foi implantada, de Filipos, e nós vemos que ele trata vários assuntos aqui, ele traz ora uma exortação e outra hora uma palavra de ânimo e consolação. E eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso estudo aqui em relação a essa passagem, fazendo uma pergunta, e uma pergunta que você não pode responder, uma pergunta que pode ficar para você mesmo, mas o que te trouxe aqui hoje? O que te motivou a
a dar aí talvez 6 horas da tarde, 5 horas, alguns antes, um pouco mais tarde, se preparar, tomar um banho, vestir uma roupa, e aí pegar o carro, outros a moto, alguns talvez até pegam um pouco de chuva aí, enfim. O que foi, qual foi o motivo que trouxe até aqui nessa noite? Quando você para pensar, domingo quando você acorda e fala assim, nossa, à noite eu tenho um culto. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eu tenho que ir na igreja, eu vou porque esse é meu compromisso, eu tenho que estar lá. Inclusive foi pregado isso aqui uns dias atrás, que vir, às vezes por obrigação, é o arroz de feijão, que o Senhor tinha feito. Mas quando você pensa em vir à igreja, em vir à casa do Senhor, o que te motiva? O que te faz estar aqui? Eu acredito que para alguns, às vezes, é a música. Eu vou na igreja porque eu gosto da música, eu gosto da melodia ali, eu gosto de cantar, eu gosto de louvar. Outros, igual a gente acabou de falar, é uma obrigação, é algo que eu aprendi desde pequeno, que eu tenho que fazer. Então, por esse motivo, eu frequento a igreja todos os domingos, e assim como nas outras reuniões que tem na minha igreja, talvez algum milagre que você busca, alguma realização. Eu preciso estar na casa de Deus porque eu preciso que algo aconteça na minha vida. Então você vem até aqui um tempo para pedir algo ao Senhor. Então, é certo que se a gente fosse sentar individualmente aqui e fosse trocar uma ideia, como se diz, eu acho que cada um teria uma motivação diferente. Eu vim hoje por conta disso, o outro vai. Cada um vai se abrir ali e vai falar, eu vim aqui por conta disso. Mas uma coisa é certa, nós como o corpo de Cristo, nós como o corpo de Jesus Cristo, aqui a sua igreja, apesar de às vezes estabelecermos alguns objetivos individuais, algumas metas pessoais, e às vezes virmos aqui à igreja, às vezes nós entramos aqui neste lugar buscando algo pessoal, nós precisamos nos lembrar que acima de qualquer coisa nós precisamos estar unidos em um só corpo, em um só objetivo. Porque quando nós juntamos várias pessoas em um único lugar, é fato que a partir desse momento problemas começam a surgir. É assim dentro de uma casa, o marido com a esposa, os filhos, enfim, a família toda, tio, tia, a gente sabe que a partir do momento quando a gente reúne mais de uma pessoa e coloca essas pessoas junto, fazendo uma mesma coisa, buscando por um mesmo propósito, os problemas começam a surgir. Assim é aqui na nossa igreja, e eu acredito que em outras igrejas também. Acabamos de falar da reforma do fundo, tenho certeza que quando for comprar um piso ali, for todo mundo escolher, vai virar um regaço. Um vai gostar mais da cor clara, outro vai gostar mais da escura. Um quer um piso acetinado, outro quer um piso que brilha, outro vai querer um piso, enfim. Vai virar um regaço. É por isso que nós temos sempre alguém responsável, para tomar conta e para conduzir, é claro que de acordo com aquilo que a igreja pensa no geral. E é interessante que a igreja de Filipenses ali estava passando por alguns problemas, e por isso o apóstolo Paulo então faz essa carta, e aí envia até eles, porque eles estavam enfrentando alguns problemas. E o apóstolo Paulo, como todos aqui já ouviram falar a respeito, um homem de um ensinamento enorme, de um conhecimento amplo, responsável pela palavra de Deus, não ia desperdiçar suas palavras se fossem algo à toa, alguma coisa que não fizesse sentido, ou algo simples. Não vou só mandar uma carta porque o fulano não aprovou o fulano só, e por uma coisa desse, pronto, acabou. Não. Se o apóstolo Paulo fez essa carta, é porque ele realmente ele chegou ao conhecimento dele que a igreja estava enfrentando alguns problemas, então ele redigiu essa carta para ajudar aquelas pessoas que estavam ali. No capítulo 1, no verso 15, 15, 16, 17, 18 e 27, Paulo escreve o seguinte:
É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão, Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Quando essa igreja nasceu, houveram algumas conversões importantes ali, né? A gente sabe que tem uma mulher endemoniada que foi liberta, né? O carcereiro e sua família, enfim, e foram juntando pessoas e foram se achegando ali. E a gente sabe que eu já tenho um tempo de cristão, né? Desde quando eu nasci eu sou cristão, né? Então já tenho um tempo. Mas a gente, conforme vai crescendo, vai aprendendo, vai tendo contato com a palavra de Deus, no começo, às vezes a gente entende a palavra de uma forma, e depois a palavra de Deus em nosso coração vai se amadurecendo, e a gente vai entendendo de maneira mais clara o que é o Evangelho de Deus. Então eu imagino também que, pelo fato de pessoas novas, né, novos convertidos, estando juntos ali, não é uma coisa fácil de lidar. Uma coisa é você poder cobrar uma pessoa que já conhece o Evangelho há um tempo, você poder ter uma conversa um pouco mais profunda, né? E aí essa pessoa vai saber entender aquilo que você está querendo falar, e uma pessoa que foi liberta há pouco tempo e está ingressando aí na palavra de Deus. Eu não sei ao certo, foi algo que eu não pesquisei, mas eu não sei se quando Paulo, não sei quanto tempo já tinha essa igreja quando Paulo enviou essa carta, mas certo é que eram novos convertidos, né? Eram pessoas que tinham sido tiradas das trevas e agora estavam ali na igreja juntos. E também lendo, né, estudando, a igreja de Filipos foi uma das igrejas que mais ajudaram aí o ministério do apóstolo Paulo, né? Quando Paulo estava preso em Roma, né, é uma das igrejas que mais esteve ali ao lado de Paulo, né, ajudando, não somente no apoio moral, né, ali com Lucas indo fazer as visitas, escrevendo as cartas, mas também contribuindo para que o Evangelho avançasse, né, para que a palavra de Deus se avançasse. Então, quando Paulo envia essa carta, é porque ele realmente está preocupado com o que pode acontecer se aquela igreja continuasse caminhando dessa maneira. Porque às vezes a gente enfrenta problemas dentro da igreja, a gente enfrenta dificuldades aqui uns com os outros e às vezes até fora da igreja, que se não for tratado, se não for resolvido, pode trazer às vezes uma pessoa ou até mesmo a comunidade inteira ruim, né? A gente já viu algumas igrejas assim que tinham uma certa importância na sociedade, né, um tamanho relevante, que se fecharam, se acabou, né? E isso se dá por conta de problemas que não são resolvidos. Assim funciona um casamento, né, um relacionamento, dentro da família também. Quando a gente vai juntando as mágoas, quando a gente vai juntando as dificuldades, e a gente chega a um certo ponto que a gente para de ver até quais são as qualidades da pessoa. E quando a gente vai dando mais valor, e quando a gente vai dando mais intensidade às diferenças do que a igualdade, que é o objetivo a qual nós já falamos aqui, as coisas começam a entrar dentro da igreja. Né? A gente começa a ver uma igreja que começa a se dividir, começa a se formar panela de um lado e panela do outro, né? Pessoas que buscam um certo objetivo, outras que buscam outros. Então aí a igreja começa a formar grupos, começa a formar uma divisão dentro dela mesma, até que isso vai aumentando de uma certa forma que toma uma proporção grande e acaba. Mas aqui Paulo envia essa carta porque ele realmente está preocupado com aquela igreja, preocupado com que
a diferença entre aqueles irmãos possa crescer e possa aumentar, a ponto de algo que custou um alto preço, até mesmo para ele e para Cristo, chegará ao fim. E na nossa comunidade não é diferente, né? Quando a gente começa a comparar a igreja de Filipos, até mesmo com a nossa, e a igreja de maneira em geral, nós vemos que nós temos divergência dentro da nossa igreja e dentro de nós, às vezes. Às vezes um gosta mais de uma coisa, o outro gosta mais de outra, e às vezes um já não está suportando mais o outro, às vezes os problemas começam a crescer e aumentar a certo ponto, que as pessoas começam a pegar raiva umas das outras, e às vezes na nossa igreja isso pode acontecer. Mas o mais interessante para mim é quando Paulo para de dizer as palavras dele e ele usa Cristo como um exemplo para aquele povo. Então Paulo para de dizer assim que ele está preocupado com aquela igreja, porque ele ama aquele povo, porque é uma igreja que ajudou ele, é uma igreja que ajuda ele ainda. E aí ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 5, onde Paulo começa a transformar essa carta em algo apenas do pensar do coração dele, mas em algo, ele leva esse problema para a maneira como Cristo resolveria isso, né? Então ele diz aqui no versículo 5: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí ele começa a falar da trajetória de Jesus aqui, né? O que foi que aconteceu com Jesus aqui na terra, o que foi que ele fez. Porque é certo, irmãos, que o maior plano do inimigo, né, o maior objetivo do inimigo dentro da igreja, assim como dentro dos lares, é ocasionar a separação, né? Quando nós estamos sozinhos, nós somos mais fracos. Porém, quando nós estamos juntos, fortalecidos em um único propósito, como um único objetivo, nós podemos ser uma igreja relevante e um povo forte. Então, Paulo começa a falar aqui o que foi que Jesus fez, né? Então, do verso 5 ao verso 11, a gente vai vendo que Jesus ele vai descendo cada vez mais de degrau. Ele vai descendo, vai abrindo mão, vai renunciando, vai abrindo mão de algo que era muito grande para ele, que Jesus era o próprio Deus, mas ele veio em figura humana, ele se esvaziou de si mesmo e chegou até cumprir a morte e morte de cruz. E aí quando nós olhamos para isso, e quando nós olhamos Paulo retratando a igreja, pedindo para que eles, assim como Jesus, pudessem amar uns aos outros da mesma maneira como Jesus se esvaziou de si mesmo e amou a nós a ponto de aceitar a morte de cruz, porque ele era Deus. E aí, quando nós olhamos para isso, uma pergunta que fica para mim, uma pergunta que é forte assim para mim, é quem nós temos sido na presença de Deus, quem nós temos sido aqui na casa do Senhor, e o que nós temos feito em prol do reino. Porque quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele está aqui enviando essa carta, e às vezes parece para a gente que ele está num lugar sentado, está tudo tranquilo ali, que está tudo bonito, ele está com tempo ele estava, né? Ele estava preso, mas que estava tudo cooperando para o seu bem, em si, o bem físico, como carne, como homem. E aí ele está ali escrevendo aquela carta porque ele tem um objetivo. E ele estando preso, ele fazia com que o Evangelho do Senhor se avançasse aonde ele estava. Prova disso é que o carcereiro se converteu e o chefe da cadeia da segunda prisão, né, eu acredito que também se entregou a Jesus. Então, aonde ele estava, o Evangelho estava avançando. Mas a preocupação dele era aqueles que ficaram, por onde ele passou, se estava acontecendo a mesma coisa, se o Evangelho prosseguia da mesma maneira. Então, quando a gente olha para isso, é como se nós
pegar essa carta de Paulo e trouxesse para a nossa vida. Paulo exortando a nós mesmos, né? Falando assim: Hugo, eu sei que você pensa de uma maneira, e dentro da igreja às vezes tem pessoas que pensam de maneira diferente, pessoas que às vezes têm costumes diferentes, mas é o seguinte, independente da maneira como você pensa ou como que esses irmãos pensam, eu preciso que o Evangelho de Deus siga adiante. Eu preciso que a palavra do Senhor Jesus continue indo adiante. E quando a gente olha para a nossa vida no dia a dia, fica essa pergunta: o que nós temos feito em prol do reino? Né? Quando nós estamos no nosso trabalho, às vezes quando nós estamos em algum momento de lazer, enfim, o que nós temos feito em prol do reino de Deus? Porque às vezes a gente vem cumprir tabela de domingo à noite, às vezes a gente vem cumprir o nosso compromisso aqui, é simples, é fácil, né? Dificilmente nós vamos ter problemas aqui no domingo à noite durante o culto. Difícil algum irmão querer pegar outro. Eu já vi isso na igreja uma vez. Quando eu era pequeno, ele fala que é difícil, mas eu já vi. Eu lembro como se fosse hoje, né? O irmão queria dar uma descolada no outro, mas é da igreja. Eu era pequeno isso daí. Mas quando nós olhamos para nossas vidas, e aí quando a gente analisa mesmo, no mais profundo do nosso coração, e aí fica essa pergunta: o que nós temos feito para o reino? E aí quando a gente faz essa pergunta, a gente tem algumas coisas que dá para dizer, dá para a gente analisar algumas coisas em nossas vidas, que dá para dizer se temos feito algo para o reino de Deus ou não. Porque a gente observa aqui que quando a gente realmente se coloca à disposição do reino e da propagação da palavra de Deus, o preço a ser pago por isso e o prêmio ao qual nós recebemos é a rejeição. É a rejeição, e às vezes é algo que nós não estamos esperando. Às vezes é algo que nós não estávamos contando em receber. Essa semana, um conhecido meu, um amigo, né? Um amigo não tão próximo, né? Mas tem contato com ele. Ele postou um louvor aí no story do Instagram, né? Está sendo muito cantado aí. A gente já cantou com dizer aqui da igreja, né? Não lembro o nome, mas é ele, né? Por ele, a minha vida, gastando os meus dias, enfim. A palavra, o louvor fala sobre renúncia, né? Sobre perder. E aí ele postou o louvor e em seguida ele começou a falar algumas palavras, né? A opinião dele ali. Ele disse que ele falou assim: nossa, como esse louvor é importante, como esse louvor é bonito, como a palavra dele é forte. E às vezes nós não percebemos que nós precisamos falar com Deus, às vezes a gente não sabe porque nossa vida está dando errado, porque as coisas estão acontecendo de maneira errada, e às vezes a gente começa a analisar porque a gente está distante de Deus e tudo mais. Aí eu ouvi, ele falou e tal, e aí eu mandei uma mensagem para ele, né? Você tem muito tempo para falar com ele, e depois sobre isso, aí eu peguei e pensei para ele: nossa, primeiramente é importante, né, a gente ter essa noção de que nós precisamos realmente estar próximo de Deus, e falar com Deus, e buscar ao Senhor. Porém, eu falei para ele, eu não acredito muito bem dessa maneira que você está expressando para as pessoas que vão ver. Porque nós não precisamos estar perto de Deus, nós não precisamos estar próximos do Senhor para que a nossa vida vá bem. Às vezes, eu falei para ele, acontece ao contrário. E, na verdade, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo e para esses versículos aqui que falam o que foi que Jesus fez, quanto mais próximos do nosso objetivo nós estivermos, provavelmente pior é que até nós vamos estar. Pior assim, quando a gente olha com os olhos carnais, né? Quando a gente olha com os olhos da carne, a recompensa por quem realmente procura servir Jesus e a seguir a Jesus de maneira íntegra e de verdade, a recompensa aqui não é reconhecimento, não é as melhores amizades, não são os melhores lugares, ser colocados nos melhores lugares, mas pelo contrário. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, iniciou sua carreira em uma prisão, das piores que possam existir, né? Porque às vezes a gente olha essa prisão de hoje aí, já é ruim, né? A gente vê alguns vídeos aí, já é feio, mas como era lá atrás era pior ainda.
Então, quando a gente olha para a nossa vida, se a gente quiser saber se nós estamos indo em direção certa ou não, nós olhamos para a nossa vida pessoal. O que nós temos feito? Se como pessoas, como um servo de Deus, nós estivermos realmente pregando a palavra verdadeira, nós temos que estar sujeitos a abraçar o fato de às vezes sermos rejeitados, o fato de às vezes perdermos algo importante para nós, às vezes passar por dificuldades maiores do que nós passamos já no passado, porque às vezes nós nos achegamos diante de Deus, nós queremos ter a presença de Deus real em nossas vidas para ter uma vida melhor aqui. E isso acontece de maneira natural na nossa vida. Não é algo que assim, eu estou falando aqui que acontece só comigo ou com outro, mas isso acontece com todo mundo. Não, eu preciso, tanto que os momentos a qual nós nos aproximamos mais de Deus são os piores momentos da nossa vida. Quando algo começa a dar errado, quando algo começa a ficar difícil para nós, é aí onde nós nos achegamos mais perto de Deus. Por quê? Nós queremos que logo em seguida a nossa vida volte a estar mais tranquila. Então, o nosso coração, de maneira às vezes natural, de maneira às vezes sem pensar, irracional, é isso que ele deseja. Eu preciso me aproximar de Deus para que a minha vida na terra vá bem. E infelizmente, quando a gente olha, hoje na internet está aí disponível para todo mundo, e o Instagram está aí cheio de cortes para todo lado, né? Cortes são vários pedaços de vídeos, de pregações, mensagens, que as pessoas vão colocando aí para ficar de mais fácil acesso, né? Para passar para quem a gente vê. Então, quando a gente olha algumas mensagens, alguns fragmentos de algumas mensagens de algumas pessoas, a gente vê que o evangelho que mais tem sido pregado hoje é esse. O evangelho de que aqueles que realmente buscam ao Senhor, aqueles que têm uma vida que realmente está próximo de Deus como Senhor do centro, vai ter uma vida mais próxima da terra. Infelizmente, hoje essa tem sido a principal palavra, a pregada aí fora. E aí o que acontece? Quando a pessoa busca ao Senhor de maneira que ela acha certa, e aí a vida dela não anda, ela acha duas coisas: ou esse Deus realmente não existe, ou eu preciso de outra coisa, eu preciso buscar outras coisas. E aí é o que a gente vê, hoje tem inúmeras religiões, eu nem sei falar o nome, tem religião de tudo quanto é tipo, porque estava conversando isso com um amigo esses dias. A pessoa ela busca, aí às vezes ela consegue algum resultado, mas nem foi aquela que a gente deu para ela. Acontece uma coisa na vida dela, assim, acontece a nós, por trabalho, por esforço, por mérito, por estar buscando, e aí acontece alguma coisa, aí ela acha que era por conta que ela estava indo lá naquele lugar buscando aquilo. Só que aí quando vem o próximo problema, aquilo não resolve, porque não foi aquilo que resolveu primeiro. Aí aquilo ali já não serve mais, ela tem que buscar em outro lugar. E aí as coisas, aí começa a virar um rodízio, e aí esse dia eu conversei com uma pessoa, ela fala, eu já praticamente participei de tudo que você possa imaginar. Ou seja, são pessoas que realmente não entenderam ainda qual que é o efeito que a palavra deve causar no coração. Porque quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos ao Senhor por algo que nós estamos precisando aqui, nós vivemos uma vida do evangelho vazio. Nós vivemos um evangelho que é mentira e que não é a verdade. O evangelho é qual nós resolvemos o nosso problema hoje e amanhã ele volta, porque hoje nós temos um, amanhã nós teremos outro, semana que vem é outro, e assim vai. Porque na grande maioria das vezes as nossas vidas, elas estão pautadas e elas estão firmadas naquilo que nós queremos para nós mesmos, assim como o Paulo disse aqui. Às vezes vocês estão tendo problemas porque um está buscando o próprio interesse. E aí quando nós olhamos para nossas vidas, às vezes é dessa mesma maneira. E aí a gente está falando assim, o fulano lá não está dando certo porque está fazendo pecado. Isso daí, hoje você vê menos isso, mas eu quando era um pouco mais atrás, um pouco mais ativo na igreja, a gente via muito isso daí. Não, fulano lá bateu o carro porque está em pecado. Quebrou a empresa porque está em pecado. Perdeu o serviço porque pecou. Na verdade não é assim que funcionam as coisas. Nós batemos, nós ganhamos, nós perdemos todos os dias.
desde o ventre. Só que a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas é o que nos trouxe luz. Só que isso não nos livra de passar por dificuldades, por problemas. E aí, às vezes, a gente vê um ímpio prosperando, a gente fala assim: como, Senhor? Eu que estou lá na tua casa. Aí a gente ainda tem o costume, né? Estou lá na tua igreja, eu vou lá todo domingo, eu ajudo o pastor, eu abro a igreja, eu limpo o chão, eu faço isso, eu faço aquilo, tenho evento na igreja, eu ajudo, eu contribuo financeiramente, e parece que a minha vida não vai, e parece que nada dá certo. E aí o ímpio, que às vezes está do teu lado no dia a dia, a vida do cara está voando, ele anda com o melhor carro, a família dele aparentemente é tudo limpo, tudo bonito, perfeito, ele tem tudo que eu gostaria de ter. Mas aí, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que tudo aquilo que nós temos apreço nesse mundo é considerado como perda quando nós colocamos nosso coração no centro da vontade de Deus. Porque por mais bens que um homem possua na terra, por mais coisas que ele possa acumular, se ele não tiver a certeza do Evangelho, esse Evangelho é o qual Paulo está relatando na sua carta para aquela igreja, se o homem não tiver essa certeza dentro de si mesmo, um dia ele se sentirá vazio. Talvez no calor do momento, no auge da sua vida, tudo legal, tudo bem, tudo mil maravilha, ele está se sentindo completo com as coisas a qual possui. Mas chegará um momento em que isso já não vai ser mais suficiente. E aí essa pessoa precisará encontrar o que está faltando. E aí, como foi citado algumas vezes aqui, foi citado também no nosso retiro no final de semana, que no coração do homem existe um buraco do tamanho certinho que é Jesus. Só Ele pode preencher, só Ele pode completar, só Ele pode trazer realização. Então, nós vemos aqui, conforme Paulo fala em relação a Cristo, que na medida com que Cristo vai se aproximando dos céus, aqui na terra Ele vai se esvaziando de si mesmo. E na nossa vida deve ser da mesma maneira. Eu falando com uma pessoa também esses dias, eu falei para ela que ultimamente eu tenho encontrado, às vezes, uma facilidade de lidar com alguns problemas que aparecem na minha vida por conta de um motivo. Quando nós colocamos Jesus como centro das nossas vidas, tudo que está à nossa volta, a pessoa queria ter um bem, às vezes é um carro, é uma casa, é algo para si próprio, e essa pessoa às vezes passa 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos e não consegue adquirir esse bem. E aí ela vive uma vida miserável, de tristeza e de não realização, porque o seu coração está colocado nesses bens. E aí quando a gente olha para essa música que eu acabei de citar aqui agora, e que essa pessoa postou, esse meu amigo postou, a gente olha para nossas vidas, quando a gente vive realmente isso, quando a gente vive a nossa vida em conta de Cristo, renunciando a nós mesmos em prol de Jesus, nada mais aqui nessa terra importa a não ser a presença de Deus. Se a gente realmente conquistou algo ou não, não interessa, porque o nosso prêmio é a soberana vocação de Deus. Quando nós realmente entendemos isso e colocamos isso em nosso coração, nada mais entristece a gente. Se a empresa abriu ou fechou, se eu perdi o emprego ou não, se o meu carro eu perdi ele, enfim, qualquer coisa que aconteça aqui nessa terra não tem mais relevância na tua vida. E aí quando a gente olha para Paulo, e aí hoje à tarde essa palavra já veio na verdade para mim no meu coração faz uns 15 dias mais ou menos, e aí hoje à tarde eu já quis separar na verdade meu dia para refletir nessa palavra, e eu coloquei um filme, né, o apóstolo Paulo, passando lá, apareceu para mim, e aí eu pesquisando alguns filmes, apareceu, e eu falei, vou assistir. E quando a gente olha a realidade de uma pessoa que realmente entende isso, e para mim, entender isso, como eu já disse que eu sou cristão há muito tempo, mas conversando com uma pessoa que é ímpia, há uns
60 dias atrás, mais ou menos, entendeu? Ela me falou uma coisa que, na célula, eu já contei isso aqui esses dias, para mim é um testemunho. Conversando com essa pessoa, tem alguns problemas que a gente tem no dia a dia, né, de serviço e tudo mais, e aí ela me ofereceu, cara, eu sei que você é cristão e tal, mas você não tenta isso aqui, né? Me ofereceu uma coisa, eu peguei e falei assim, cara, né, está me oferecendo uma coisa que não é o que eu preciso, né? Mas, enfim, me ofereceu com educação, de respeito, tudo. E aí eu tinha duas situações, né? Ou eu ouvia e agradecia, mas ficava na minha, ou poderia me posicionar, né? Falar, não, primeiramente, obrigado, mas eu sei que não é isso que vai resolver o meu problema, né? E aí entra nesse círculo que eu acabei de falar, porque quando a gente busca nisso, né, foi isso que eu conversei com essa pessoa, quando a gente busca algo para resolver um problema momentâneo, isso não faz efeito, porque daqui a pouco vai surgir um outro, e aí eu tive essa conversa com ele. E aí, segundos depois, isso para mim foi um choque de realidade, porque quando eu parei para pensar e olhar para mim mesmo, eu estava vivendo uma vida ao contrário do que a essa palavra que eu estou falando aqui hoje. É uma vida a qual a gente coloca as nossas alegrias, a gente coloca a nossa paz naquilo que a gente tem vivido hoje. E aí, se a minha vida estava indo tudo bem, no âmbito profissional, financeiro, até familiar, tudo ok, tudo bem. Mas quando começa a dar tudo errado, às vezes começava a ter alguns problemas dentro de casa, a gente não entendia o porquê. Às vezes a gente começava a ter alguns problemas internos, às vezes até a gente começa a ter dor de cabeça, começa a ter algumas crises assim que a gente não sabe o porquê. Mas é porque o nosso coração realmente não estava posicionado no lugar que deveria estar. E aí, quando uma pessoa que é ímpia me fez enxergar isso, eu falei assim, caramba, eu estou no caminho errado. Eu conheço a verdade, eu vivo como se eu estivesse direcionado para o lugar certo, mas no caminho errado. Porque a minha vida está mais direcionada pelas minhas emoções e pelas coisas a qual eu tenho hoje no momento do que pelo Jesus, que deveria ser o foco, o centro da minha vida. E aí de lá para cá, eu comecei a fazer com que essa palavra aqui fosse mais presente na minha vida. E esses dias até, e é algo que eu venho pensando todos os dias, é algo que vem sendo trabalhado na minha vida. Esses dias eu pensei assim, até pensei comigo, né? Falei, rapaz, eu preciso tomar cuidado com isso, daqui a pouco eu vou começar a perder tudo que eu tenho. Né? Porque eu tenho falado, eu já dei esse testemunho na célula mais de alguma vez, conversando com um amigo esses dias também, ele está enfrentando alguns problemas financeiros, estava conversando com ele. E aí ele estava conversando comigo, eu falei dessa maneira com ele, e aí esses dias dirigindo, eu pensei assim, rapaz, Deus não precisa tirar aqui da minha vida, eu quero ver se eu vou aguentar essa palavra que eu estou falando, né? Porque a gente às vezes não possui muitas coisas, mas a gente possui o necessário para toda a nossa vida no dia de hoje, né? Todo mundo está aqui hoje alimentado, acredito eu, né? Bem vestido, tem um lugar para repousar a cabeça, inclinar a cabeça. Mas e se isso for tirado da gente? E aí, semana passada no retiro, citaram alguns exemplos que já estavam escritos aqui na minha mensagem, foi falado sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Pessoas que foram realmente tentadas a renunciar à sua fé, mas, igual a gente acabou de falar aqui, se entregaram a qual o Senhor tinha que fazer na vida deles. E aí eles passaram por uma aprovação e o nome de Jesus foi glorificado. Daniel, como foi cantado aqui agora há pouco, também estava anotado aqui, para mim citar como um dos exemplos, foi colocado à prova, foi colocado sob tentação, de talvez ali negar a sua fé, mas se manteve firme, porque o momento ao qual ele vivia aqui na terra, como o apóstolo Paulo disse, um morrer se tornaria lucro. Então, quando a gente olha para a nossa vida pensando dessa maneira, nós passamos a viver uma vida mais leve. Quando nós realmente entendemos que nós não precisamos de mais nada a não ser a presença de Deus, nós passamos a viver uma vida mais leve. Porque se aquilo que a gente tanto sonhou vier, amém, se não vier também, não vai fazer falta, não vai fazer diferença. Se a gente está bem financeiramente ou não,
amém. Se não está também, não tem problema nenhum. Vamos continuar cumprindo o nosso papel. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Existe um ditado aí que esse mundo aqui não está para gente fraco. De cristão fraco, como foi falado semana passada, que era algo que já tinha falado no meu coração, de cristão fraco ninguém não precisa. Jesus não precisa de gente fraca. É claro que nós somos fracos, às vezes em espírito, nós precisamos do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida para nos fortalecer, mas de gente que quer viver uma vida morna, não precisa, né? Isso é claro. E o resultado disso é, igual eu falei semana passada, aquele negro se colocaram à prova e depois o Deus dele foi empregado naquele lugar. Daniel, como os leões foi tirado de lá, e a partir daquele dia era o Deus dele que passou a ser servido. Então, de pessoas que é tentadas e colocadas à prova no dia a dia, de cristão que é colocado à prova no dia a dia, e é colocado às vezes até sob pressão e não se posiciona da maneira correta, Deus não precisa. A nossa ideia não precisa mais fazer dessa maneira. E a gente falou domingo aqui, quarta-feira aqui na reunião de jovens, tem sido assim, algo muito maravilhoso de ver, de enxergar o que tem acontecido no nosso grupo, né? Não vou nem dizer na igreja em si, mas eu vou falar do nosso grupo, que é qual nós temos os amigos aqui, a qual nós conversamos durante a semana ali, porque Deus tem feito algo na nossa vida aqui nessa igreja. O Senhor tem levantado pessoas que têm tido essa certeza de que Jesus é o centro da vida, nada mais importa a não ser a presença de Deus, porque ao contrário disso, a igreja não precisa. A igreja não precisa de pessoas que ficam brigando entre umas com as outras, porque um gosta mais de uma coisa, o outro gosta mais de outra, e aquilo ali não vai dar em nada. Aquilo ali não vai dar em nada nenhum. Mas Jesus precisa de pessoas que realmente se entregam à sua presença e se colocam à disposição do reino. Se é fogueira, se é leão, se às vezes é perder uma amizade lá no teu trabalho, se às vezes é perder um cliente. Eu falei isso para um amigo esses dias, ocorreu isso de perder um cliente esses dias, porque eu me posicionei em relação a ele. Então, assim, é algo que Deus tem tratado e assim, eu tenho estado contente porque tem acontecido na minha vida. Isso não é para minha glória, mas é algo que eu tenho estado contente porque eu tenho visto isso acontecer comigo. Um outro testemunho que eu contei aqui, fui cortar cabelo esses dias, e aí eu estava sentado ali na cadeira do barbeiro, o cara estava cortando, chegou o próximo. Eram 3 barbeiros, 2 estavam parados e 1 cortando. Lá você marca por quem você quer cortar. E aí chegou o próximo que ia cortar com o mesmo que eu estava, tinha outros 2 parados. E ele foi esperando eu acabar e ele começou a falar para o pessoal lá: rapaz, estou com uma crise de ansiedade. Estou com uma crise de ansiedade terrível, fui parar no hospital, a minha pressão foi parar em 20, tive um surto, quase fiquei louco, enfim. O médico psiquiatra lá escreveu uns remédios, agora eu tomo esse remédio, eu durmo e não tem problema. Só que a hora que eu acordo de novo, eu volto de novo. Aí ele falou essa conversa aí e tal, eu acabei de cortar o cabelo. Aí eu me levantei e falei para o barbeiro, eu falei assim: cara, se eu for embora, você não vai achar ruim comigo? Porque eu não consigo ficar aqui. Ele falou: não estou conseguindo ficar aqui, eu preciso ir embora. Ele falou: se eu ficar aqui, eu vou ter um surdo aqui, eu vou ficar louco. Aí o cara falou: não, pode ir embora, não tem problema nenhum, cara, pode ir, fica tranquilo. Aí ele pegou e foi embora, né? Aí o barbeiro pegou e falou: eles estavam em 3, né? E o barbeiro cortou o cabelo e falou assim: cara, isso aí parece ser brincadeira, né? Mas é verdade. Ele falou: eu tenho isso aí também. Ele falou para mim, os outros 2 estavam lá. Ele falou assim: só que graças a Deus, a dieta e a musculação, a academia, resolveu 80% desse meu problema. Só que ainda ficou uns 20%. E aí, desde a hora que o cara estava falando que estava cortando o cabelo, quando ele começou a falar, está com remédio e tal, mas na hora que ele acorda, volta tudo de novo, tudo mais, enfim. Já veio um estalo na minha cabeça e disse: rapaz, o remédio desse cara, você sabe o que é, né? Aí beleza, foi passando, aí ele foi embora e eu não falei nada, né? Fiquei na minha, tranquilo ali, deve que eu não conhecia ele. Aí ele ia sair, o barbeiro começou a falar também dava esse problema e tal. Aí a hora que ele falou assim, rapaz, aí a dieta e a musculação curou 80% desse problema, mas ainda tem 20%. Quando eu cheguei em casa, eu estava louco, não sabia o que fazer, sentei na mesa, eu suava frio. Aí eu peguei assim para ele, disse: rapaz, aí eu já estava entrando em parafuso nessa hora, né? Não sabia se eu pagava, se eu criava embora, se eu falava alguma coisa. Aí eu peguei assim para ele: rapaz, eu vou te falar um negócio, esse 20% eu tenho uma coisa, por exemplo.
Deus. Aí ele olhou para mim assim, meio assustado, né? Não tinha ouvido falar nada ali, sempre, opa, Deus, aí ele ficou olhando e tal, aí ele falou assim, é verdade. Aí ele não é um cara cristão, pelo visto não tem nenhum conhecimento com o cristianismo e tal, e ele estava com outros dois lá, e aí os três pararam e começaram a olhar para mim. Aí eu falei assim, e agora? Né? Eu falei isso, eu não posso ficar só por isso, né? Aí eu comecei a falar para ele, né? Aí eu comecei, na verdade, basicamente essa palavra eu comecei a falar para ele, né? Porque a gente entende que existe uma doença, né? A depressão é uma doença, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, tem uma agora que é a mais falada aí, porque burnout não é, todo mundo tem TDAH, né? Eu falo TDAH, tem TDAH hoje, né? Antigamente era a hiperatividade, né? É o tal do TDAH, né? Então eu falei para ele, eu falei assim, e às vezes eu também sou tentado a cair em pensamentos como esse, em pensamentos assim, porque eu estava falando para ele, eu tenho mexido com algumas coisas, né? A gente abriu o pet shop e a gente fez algumas loucuras lá no começo, né? Foram bastante contas, e quem me conhece mais lá de antigamente, eu sempre gostei de levar tudo mais controlado. Então quando era só as minhas contas, era fácil eu controlar, mas depois que a gente abriu o negócio, acabou isso aí. A gente passou a não ter mais controle sobre o que estava ganhando ali, financeiramente falando. Então, às vezes a gente é tentado a cair num pensamento assim, que tudo vai dar errado, tudo vai acabar, e agora o que eu vou fazer? E quem me conhece sabe que eu sou bastante preocupado, né? Tenho sociedade com o Gabriel e mais um outro sócio, vários dois sempre foi mais assim, não, vamos deixar o que vai dar. E eu já começava a sofrer lá atrás. Né? Então, eu falei para ele, às vezes eu sou tentado também a cair em pensamentos como esse. Mas eu falei assim para ele, eu sempre tive essa certeza. Mas recentemente eu tenho vivido uma vida mais leve, mais tranquila, porque para mim hoje nada disso mais importa. Se infelizmente eu perder tudo que eu tenho, eu ainda continuarei tendo tudo. Glória a Deus. Que é a presença de Deus. E como é ruim a gente às vezes olhar para algumas pessoas que não faz ideia do que é isso. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e essa pessoa não faz ideia do que é realmente ter essa certeza dentro de nós. E aí, quando a gente começa a ter essa certeza real dentro da gente, a gente começa a ter um evangelho que transforma. É um evangelho que começa a fazer transformação na vida das pessoas. E eu acho que para mim é engraçado porque assim, a partir do dia que eu coloquei isso assim, de verdade na minha vida, começou a aparecer algumas oportunidades de eu demonstrar isso. Né? Algumas dificuldades lá no pet shop que apareceram, algumas pessoas como essa ali no salão que realmente precisavam ouvir, e assim, ali eu teria duas opções: posicionar ou ficar na minha. Não que seria errado, eu como cristão eu ouvir ali tranquilo, mas o que o Senhor nos pede é isso, né? O ser um cristão, o cristianismo é realmente isso, fazer o nosso papel como cristão. E aí eu conversei com ele ali e eu vi que ele foi se interessando e tudo mais. A gente está começando a pulverizar a célula aí, cada dia comunitária. Aí eu falei para ele, falei assim, ele é do bairro ali da minha casa, é pertinho do salão. Eu falei para ele, assim, a gente está fazendo algumas reuniões aqui de vez em quando, em algumas casas. O dia que for na minha casa, eu vou contar vocês. Aí tem um outro lá que parece ser bem assim, diferente mesmo, muito tatuagem, bem estranho, cara. E aí ele começou a se interessar pelo que eu estava falando, e aí eu vi que ele. Você vê que são assim, pessoas que realmente estão precisando da cura do Senhor Jesus Cristo. E a gente às vezes passa isso dentro da igreja. Às vezes aqui dentro da igreja a gente vive isso daí. Eu estou terminando, na verdade eu já até passei. E aí eu assisti um filme hoje para encerrar. O apóstolo Paulo falou uma coisa no final lá que para mim fechou tudo isso aqui, né? Que eu já vinha, Deus havia tratado no meu coração, eu já tinha montado. Eu não gosto muito não que eu não gosto de ouvir, né? Mas quando eu vou ministrar o sermão, eu não gosto de sermão que fica dividindo, às vezes tópico, isso, aquilo, não é o meu jeito de falar. E aí eu li e reli isso aqui 1 milhão de vezes, eu não sei se é isso realmente, como que eu vou falar, mas enfim, é algo que já vinha sendo tratado na minha vida.
E aí o apóstolo Paulo fala ao final: se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencendo ao Senhor. Então, e essa fala dele no final concluiu aquilo que o Senhor tinha falado comigo. Nada mais importa, porque se estivermos aqui, estaremos vivendo pelo Senhor. Nada mais é importante. A casa, o carro, a empresa, o emprego, a esposa, até mesmo o filho, a mãe, a avó, e nada mais interessa, nada mais importa. E se a gente morrer aqui, a gente estaria fechando os olhos aqui para abrir os olhos da eternidade. Glória a Deus. Então, essa palavra tem falado muito comigo. Após ter preparado, e aí ontem a gente saiu para jantar, eu, meu pai, minha mãe e Luana. E aí eu já tinha estudado. E aí eu até falei para meu pai: você não vai pregar amanhã? Ele falou: eu. Aí eu até falei assim: nossa, eu achei que era eu, já tinha preparado tudo e tal. Aí eu falei assim: mas melhor assim, né? Aprendi comigo, né? Aí ele falou: não, peraí que eu vou ver aqui na escala. Ele falou: não, eu sei, né? Aí eu falei assim: eu preparei. Ele falou: não, você vai pregar. E aí antes de sair de casa, eu falei para o Luana assim: ó, eu vou amanhã, essa semana, eu vou fazer a minha avó hoje, domingo. E aí eu já tinha colocado no meu coração que eu precisava jejuar para estar aqui hoje. Eu não sei o que Deus tem para tratar no coração de cada um aqui, nessa noite. E eu falei assim: não tem problema, minha avó é jejuar. Eu sei que tipo assim, minha avó é tipo que, não comeu porque a comida está boa, isso e aquilo. E aí eu vou lá e vou ficar assim: não tem como. Aí, enfim, aconteceu uma coisa, morreu um doente familiar lá do nosso familiar, um dos meus tios lá, e acabou não precisar ir lá para minha avó. Aí eu falei assim, né? O cara morreu, mas não é o que eu queria, mas eu pensei assim dentro de mim: pelo menos eu não vou precisar fazer minha avó ficar triste, eu tenho que dar hoje. Eu poderia ter que dar hoje, não tinha mais nenhum compromisso, eu de folga, não vou trabalhar, eu poderia ter que ir lá. Só que eu estava com essa palavra no coração, aí eu senti de fazer isso, e aí eu falei para ela: não vou. Eu falei para ela: eu vou jejuar o dia todo, eu só vou entregar para o jejum à noite. E eu não sei o que é o Senhor tem para falar aqui no coração de cada um. Mas eu gostaria que, nesse momento, você que realmente tem tido dificuldade no seu dia a dia e tem colocado as suas coisas, as suas prioridades como algo primordial na sua vida, se você realmente tem tido dificuldade para lidar com isso, fala assim: não, mas é algo que eu quero muito, é algo que eu preciso, é uma realização própria minha. Só que você não sabe como tirar isso de lado e colocar Jesus como o centro da vontade do teu coração. Eu queria te convidar a você se colocar de pé. Glória a Deus. E você que realmente está precisando disso, eu queria te convidar a vir aqui para frente. Vir aqui para frente agora, porque eu queria que você orasse comigo. Porque, assim como eu disse aqui, eu jejuei ao Senhor para poder estar trazendo essa palavra aqui nessa noite. Porque o Senhor tratou isso ao meu coração. Se realmente você precisa que isso aconteça na sua vida, que o Senhor possa nessa noite fazer algo diferente. Que o Senhor realmente, hoje possa realmente fazer algo diferente na sua vida. Pode vir, se não consegue todo mundo, a gente vai empurrar um pouco mais para trás, mas todos que se tiver desejo, não precisa vir aqui por uma obrigação. Mas se você realmente sente que você precisa ter uma virada de chave na sua vida, assim como eu falei aqui hoje, que aconteceu na minha, esse é o momento para que nós possamos entregar isso ao Senhor. Eu queria que você tirasse esse tempo agora, só você e Deus.
coração dentro de si, Senhor, nada mais importa a não ser a tua presença, Senhor. Nada mais relevante na minha vida a não ser a tua presença, Pai. Que você possa falar isso com o Senhor essa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, eu estou aqui agora, Senhor, com o teu povo. Eu estou aqui agora com a tua igreja, Senhor. Nós temos problemas aqui, ó Deus, porque nós não somos perfeitos. Nós temos dificuldades, nós temos diferenças, nós temos desavenças aqui às vezes. Mas nós queremos colocar agora o Senhor neste lugar como sempre nessa igreja, Pai. E quando nós fazemos a nossa vida no particular, às vezes nós queremos escolher na nossa vida, Senhor, para tomar o teu lugar, Deus. E por isso temos uma vida triste, uma vida de desânimo, muitas vezes, uma vida de frustração, porque não é o Senhor que nos fez lugar na nossa vida, mas são as coisas como nós vimos, como nós vemos na atualidade. Mas eu espero que nessa noite, espero que atual, não permitiu o Senhor como sempre, como a terra, como diz Pedro, que as pessoas, ó Deus, possam ter a certeza que nós precisamos ter o Senhor Cristo como centro da vontade do nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, que você que realmente tem esse desejo, você possa levantar um clamor ao Senhor e pedir para que Deus seja o centro da vontade do seu coração. Porque se vivermos aqui, nessa terra, Senhor, que nós queremos para o Senhor, ou se nós partiremos aqui hoje, nós queremos partir para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nesse lugar. E nós precisamos ter essa certeza em nossas vidas. Fala conosco, Espírito de Deus, ministra ao Pai a palavra da nossa Você que já sentiu a presença de Deus aqui, mas talvez não tenha conseguido sentir, não tenha conseguido vir a mão de Deus na tua vida, que você possa nessa noite que vai conseguir agora, que vai ter diferente no coração, que algo diferente possa acontecer na sua vida nessa noite, porque aquela coisa que sentiu a presença, o toque do Senhor Jesus Cristo, não poderá viver distante da glória de Deus. O coração após a foi colocado
já repeti várias vezes aqui para vocês, eu comecei desde o começo do ano a orar por mais fome de Deus, por mais sede de Deus, para mim e para vocês. E aí, eu não lembro quando foi, a esposa falou assim: você faz um período de oração todos os dias, a jornada, eu não vejo para você fazer isso. Aí eu disse a ela assim: não, mas eu oro para correr por dia, para fazer minhas coisas, eu sempre como eu com o Senhor. Ela disse: não, mas aquele período da jornada eu não vejo para você fazer. Aí eu falei assim: para eu encaixar isso na minha rotina, eu tenho que acordar meia hora para 6. Então, ao invés de acordar 10 para 5, eu dou 4h20 todos os dias. E estava ali sentado ouvindo a mensagem, e assim, meu coração deu uma palavra da seguinte forma: para escapar da boca dos leões, aliás, eu precisava ficar 30 dias sem orar. Porque o decreto era 30 dias, não era o resto da vida. Daniel só precisava parar de orar 30 dias. Mas ele achou mais prudente enfrentar os leões do que ficar 30 dias sem orar. Ele falou assim, não falou mesmo ele falando, mas eu imagino assim: não, enfrentar leões é fácil, ficar 30 dias sem orar nem pensar. E quando eu decidi orar essa meia hora todos os dias, de madrugada, antes de fazer minhas coisas, comecei a orar: falei: Senhor, eu quero ter mais fome do Senhor, quero ter mais sede de Ti. Mas eu não quero só para mim, eu quero para o Hugo, eu quero para o Gabriel, eu quero para o Carol, para o Luan, para a Neide. E agora, de alguns meses para cá, eu estou orando para o Gustavo também. Senhor, eu quero que o neto nasça faminto de Deus. Eu quero que esse menino já saia do ventre esfomeado por Jesus. Mais fome de leite, eu quero que ele tenha fome de Jesus. E eu oro por cada um de vocês, eu sinto o nome de vocês todos os dias. Às vezes eu dou uma cochilada na hora da oração e aí eu sinto mais rápido, porque eu tenho que sair em 5h10, 6h40, 5h40 que sair de casa. Mas eu sinto o nome de cada um de vocês. Mas o que eu quero testemunhar, irmãos, é que quando nós nos propomos a buscar o Senhor, e eu tenho observado esses últimos dias trabalhando na vida dos meus filhos. Não precisou eu falar para eles, igual estou falando para vocês aqui. Não precisou eu insistir nada com eles, mas eu vi que Deus foi falando com vocês. Eu vi o Gabriel postar domingo, eu vi o Hugo postar hoje. Eu quero que cada um de vocês experimente isso. Eu quero que cada um de vocês experimente esse fogo no seu coração. Dependência de Deus, batismo do Espírito, os dons do Espírito derramados. Mas eu quero que nós tenhamos comunhão com Jesus. E eu vou continuar orando todos os dias por cada um de vocês. E o Senhor vai mudar o coração de vocês, o Senhor vai tocar, se já não tocou, vai tocar, se já tocou, vai intensificar cada vez mais. Isso vai vir cada vez mais forte. E essas águas vão continuar fluindo. E esse filho, Senhor, vai transbordar por todo esse bairro, por todos os lugares, aonde nós estivermos, o poder de Deus vai nos dar. E agora, Senhor Jesus. Aleluia. Agora, Senhor Jesus. Mas não pare de orar, não pare de orar, não pare de trabalhar, Senhor. É mais sensato entrar numa bola cheia de leões do que ficar 30 dias sem orar. Que ficar um dia só sem oração. Vamos buscar o Senhor, vamos orar mais, vamos orar juntos, vamos orar individualmente. Se você quiser orar comigo de madrugada todos os dias, 10 para 5. Aliás, perdão, 5h10, 5h40 eu vou terminar orando. Se você quiser entrar nesse propósito comigo, todos os dias desse horário eu estou orando por você. Nominalmente, você está no seu nome. Você está na sua família, você está na sua casa. E eu preciso das suas orações também. Orem por mim também. Nós precisamos, irmãos de Deus, tem muita coisa boa. Isso é só o começo. Está só começando. Está só começando. Nem arranhou ainda a superfície. Tem muita coisa boa para nós desfrutarmos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos que não tomaram ceia, quiserem tomar ceia agora, depois do culto, corre lá na cozinha. Eu vou ministrar ceia agora para quem ainda não tomou ceia, certo? A gente atrasou a ceia esse mês, e talvez não tem tomado. Então,
Então corre lá para a cozinha agora, finalizando o culto, eu vou precisar sair para vocês. Amém? Amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais esta vez que o Senhor nos recebeu aqui. Nós não merecemos, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. O Senhor tem cuidado da alma. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos permitir